Infância. Ali me jogou ao chão com um safanão, mas eu me recusei a lhe entregar maçã que a cozinheira paquistanesa me dera. O rosto de Ali começou a inchar de raiva enquanto eu me atirava sobre a maçã e começava a devorá-la, com grandes mordidas que engolia sem mastigar. Recusando-me a ceder às suas prerrogativas masculinas de superioridade, eu cometera uma falta grave e sabia que dentro em pouco sofreria as consequências. Depois de me dar 2 pontapés, Ali foi correndo chamar Omar, um egípcio que era motorista do nosso pai. Minhas irmãs, que temiam Omar quase tanto quanto temiam Ali, o meu pai, apressaram-se a se esconder, deixando-me sozinha para enfrentar a ira dos homens da casa. Passados alguns momentos, Omar entrou pelo portão lateral, seguindo de Ali. Eu sabia que eles sairiam vitoriosos, pois os meus poucos anos de vida já viram muitos precedentes. Eu aprendera cedo que todos os desejos de Ali tinham de ser satisfeitos. Mesmo assim, engoli a última mordida da maçã e olhei com um ar triunfante para o meu irmão. Debatendo-me na tentativa de me desvencilhar das mãos de Omar, fui carregada no ar até o estúdio do meu pai. Com relutância, meu pai ergueu os olhos do livro de contabilidade e lançou um olhar irritado para a filha indesejada, enquanto estendia os braços para o seu precioso tesouro, o filho mais velho. Ali tinha permissão para falar, enquanto a mim era vedado responder. Dominada pelo desejo de ter o amor e a aprovação de meu pai, senti minha coragem renascer. Aos gritos contei o que havia acontecido e meu pai e meu irmão ficavam estupefatos com o meu descontrole, pois no meu mundo as mulheres não têm o direito de manifestar sua opinião. Desde a infância as mulheres aprendem a manifestar que devem se desviar ao invés de enfrentar. O fogo que ardia no coração da outrora orgulhosas mulheres beduínas foi extinto, e no lugar dessas mulheres restaram criaturas suaves que pouco se parecem com aquela. Senti um frio na barriga ao ouvir minha própria voz enquanto gritava. Quando meu pai se levantou da cadeira, minhas pernas começaram a tremer. Eu vi o movimento de seu braço, mas não cheguei a sentir o tapa no rosto. Como castigo, perdi todos os meus brinquedos para Ali. E para me ensinar que os homens eram meus superiores, meu pai decretou que Ali teria o direito exclusivo de fazer meu prato às refeições. Meu triunfante irmão dava-me as menores porções e os piores pedaços de carne. Toda noite eu ia dormir com fome, pois Ali colocou um guarda à minha porta e ordenou-lhe que não permitisse que recebesse comida da minha mãe ou das minhas irmãs. Meu irmão me torturava, entrando em meu quarto à meia-noite com pratos fumegantes que desprendiam deliciosos aromas de frango cozido e arroz temperado. Por fim, Ali cansou-se de me torturar, mas a partir dessa época, com apenas 9 anos de idade, passou a ser ferrenho inimigo. Embora eu tivesse apenas 7 anos, o incidente da maçã me fez compreender que eu era uma mulher escravizada por homens sem consciência. Eu via o desânimo de minha mãe e minhas irmãs, mas continuei fiel ao otimismo e nunca duvidei que um dia iria vencer e que o meu sofrimento seria compensado com justiça. Com esta determinação, desde cedo eu era criadora de casos da família. Eu também tinha momentos de alegria. Minhas horas mais felizes eram passadas na casa da tia de minha mãe, viúva, velha demais para ser notada e, portanto, livre de complicações com os homens. Era uma mulher alegre, que gostava de contar casos maravilhosos da época das batalhas tribais, quando ainda era jovem. Ela assistiu ao nascimento de nossa nação e nos encantava com as histórias de bravura do rei Abdulaziz e seus seguidores. Sentadas de pernas cruzadas sobre preciosos tapetes orientais, minhas irmãs e eu beliscávamos pratos de doces de tâmaras e amêndoas enquanto ouvíamos embevecidas as histórias das grandes histórias de nossos antepassados. Minha tia renovou meu orgulho pela família ao relatar proezas de Al-Saud nos campos de batalha. Em 1891, a família de minha mãe acompanhara o clã dos Al-Saud na fuga de Riad.
ao serem derrotados pelo clã de Rashid. 10 anos depois, os homens da família dela voltaram com Abduaziz a fim de retomar a terra. O irmão de minha tia lutou ao lado de Abduaziz. Essa demonstração de lealdade possibilitou-lhe a entrar para a família real por meio dos casamentos de suas filhas. O palco estava armado para o meu destino de princesa. Quando eu era criança, minha família era privilegiada, mas ainda éramos poucos ricos. Os lucros com a produção de petróleo garantiam fartura de alimentos e assistência médica, que naquela época da nossa história era o maior dos luxos. Nós morávamos numa casa grande feita de concretos pintados de branco. Todo ano, as tempestades de areia encardiam o branco, deixando o bege. Mas os escravos de meu pai tornavam a pintar tudo de novo. O muro de 13 metros que cercava a propriedade era conservado da mesma maneira. Na minha infância, nossa casa era uma mansão pelos padrões ocidentais. Porém, olhando para trás, vi-se que era uma casa simples para os padrões atuais da família real saudita. Quando criança, eu achava que nossa casa era grande demais para ser aconchegante. Os longos corredores eram escuros e proibidos, e deles saíam quartos de diversos formatos e tamanhos, ocultando os segredos da nossa vida. Meu pai e Ali moravam nas dependências dos homens, no segundo andar, onde eu, com minha curiosidade infantil, costumava espiar. Pesadas cortinas de veludo vermelho impediam a entrada de luz do sol. Um cheiro de tabaco turco e uísque impregnavam o ar. Uma rápida olhada e eu voltava correndo para as dependências destinadas às mulheres, no andar térreo, onde eu e minhas irmãs ocupávamos uma grande ala. O quarto que eu dividia com Sara dava para o jardim privativo das mulheres. Minha mãe mandara pintar o quarto de amarelo vivo, o que lhe conferia um brilho de vida que faltava ao resto da casa. Os criados e escravos da família moravam numa casa à parte, no fundo do quintal, em quartos minúsculos e abafados. Enquanto a nossa casa era provida de ar-condicionado, os alojamentos dos criados não eram adequadamente equipados para enfrentar o calor do deserto. Lembro-me das criadas e motoristas estrangeiros falando de seu pavor de ir para a cama. Seu único alívio para o calor era a brisa gerada por pequenos ventiladores elétricos. Meu pai dizia que se instalasse ar-condicionado nos alojamentos, os criados passariam o dia todo dormindo. Só Omar dormia dentro da nossa casa, num quartinho. Na entrada da casa prendia um longo cordão dourado que era ligado a um sino no quarto de Omar e pelo qual ele era chamado quando necessário. O toque do sino, a qualquer hora do dia ou da noite, fazia-o correr para a porta do quarto do meu pai. Confesso que muitas vezes toquei o sino durante os cochilos de Omar, ou no meio da noite. Então, com os pulmões a ponto de explodir, eu corria para a cama e fingia estar dormindo profundamente. Certa noite, quando voltei correndo para a cama, encontrei minha mãe à minha espera, com uma explosão de desapontamento pelas traquinagens da filha. Ela puxou minha orelha e ameaçou contar tudo ao meu pai, mas nunca contou. Desde os tempos do meu avô, nós tínhamos uma família de escravos sudaneses. Nossa população de escravos aumentava a cada ano, sempre que meu pai voltava a Hajj, a peregrinação anual da Meca, feita pelos muçulmanos, trazendo para casa novas crianças escravas. Peregrinos do Sudão e Nigéria, fazendo o Hajj, vendiam os filhos a sauditas ricos a fim de conseguir dinheiro para a viagem de volta. Estando aos cuidados de meu pai, os escravos não eram comprados e vendidos à moda dos escravos americanos. Eles participavam da nossa vida familiar e dos negócios de meu pai, como se esses fossem seus próprios. As crianças brincavam conosco e não eram coagidas à escravidão. Em 1962, quando o nosso governo libertou os escravos, a família sudanesa chegou a chorar e implorar meu pai que os mantivesse. Eles vivem na casa de meu pai até hoje. Meu pai conservou viva a memória de nosso amado rei Abdul-Aziz. Ele falava no grande homem como se eu viesse diariamente. Eu fiquei chocada quando soube, aos 8 anos de idade, que o nosso rei tinha morrido em 1953, 3 anos antes de eu nascer. Após o nosso primeiro rei, o rei correu grave perigo, pois faltava o seu sucessor, seu filho
Saúde. O espírito de liderança, após a morte do nosso primeiro rei, o reino correu grave perigo, pois faltava o seu sucessor, o seu filho Saúde. Ele dilapidou grande parte do tesouro nacional em palácios, carros e quinquilharias para suas esposas. Com consequência, nossa nação estava rumando para o caos político e econômico. Lembro-me de uma ocasião, em 1963, quando os homens do governo se reuniram em nossa casa. Na época, eu era uma menina de 7 anos, muito curiosa. Omar, o motorista de meu pai, irrompeu no jardim com uma pose de grande importância e aos gritos ordenou que as mulheres fossem para o andar superior. Ele agitava as mãos para nós como se fôssemos animais e literalmente nos tocou escada acima e nos amontoou numa sala de estar, como vacas num curral. Sara, minha irmã mais velha, pediu permissão à minha mãe para espiar por detrás dos arabescos do balcão, a fim de dar uma olhada nos nossos governantes em reunião de trabalho. Embora víssemos com frequência nossos poderosos tios e primos em reuniões informais da família, nunca estávamos presentes nas discussões de assuntos de Estado. É claro que, por ocasião da primeira menstruação de menina e subsequente colocação do véu, seu isolamento de quaisquer outros homens que não o pai e irmãos era imediato e absoluto. Nossa vida era tão enclausurada e enfadonha que até nossa mãe sentia apenas de nós. Naquele dia, ela até se juntou às filhas no balcão para espiar e ouvir os homens conversando no grande salão abaixo de nós. Eu, como era caçula, fiquei no colo de minha mãe, e ela, a título de precaução, pôs a mão sobre a minha boca. Se fôssemos apanhadas, meu pai ficaria furioso. Minhas irmãs e eu nos sentimos fascinadas com desfiles de filhos, netos e sobrinhos do falecido rei. Homens altos, trajando vestes esvoaçantes. Eles se reuniram com grande dignidade e seriedade. O rosto estoico do príncipe herdeiro Faisal chamou nossa atenção. Mesmo que para minha pouca idade, ele parecia triste e sobrecarregado de responsabilidade. Em 1963, todos os sauditas sabiam que o príncipe Faisal administrava o país com competência, enquanto o rei Saud governava com incompetência. Dizia-se a boca pequena que o reino de Saud era apenas um símbolo da unidade familiar defendida com todo o ardor. Podia perdurar. O príncipe Faisal ficou separado do grupo. Sua voz, normalmente baixa, elevou-se acima do rumor das conversas quando ele pediu ligeiramente licença para falar sobre um assunto que era de grave importância para a família e o país. Ele temia que o trono, tão difícil de conquistar, fosse perdido em breve. Disse que o povo estava cansado dos excessos da família real e que se falava não só em derrubar o seu irmão Saúde por sua decadência, bem como afastar todo o clã dos Al-Saud do poder e escolher um religioso para ser o chefe da nação. O príncipe Faisal olhou feio para os príncipes mais jovens ao declarar com voz firme e segura que o desinteresse deles em seguir o estilo da vida tradicional de fiéis beduínos acabaria por derrubar o governo. Diz também que seu coração estava carregado de tristeza por ver que tão poucos jovens da família real estavam dispostos a trabalhar, contentando-se em viver de seus estipêndios mensais derivados da extração do petróleo. Seguiu-se uma longa pausa enquanto ele esperava pelos comentários dos irmãos e parentes. Como ninguém se dispunha a falar, ele acrescentou que ele e Faisal estivessem no comando da produção de petróleo. O fluxo de dinheiro para os príncipes seria cortado e eles deveriam trabalhar. Fez um aceno de cabeça para o seu irmão Mohamed e sentou-se com um suspiro. Do alto do balcão, notei o nervosismo de vários primos mais jovens. Mesmo que o maior expêndio mensal não ultrapassasse as $10.000, os homens do clã Al-Saud estavam enriquecendo rapidamente como proprietários da terra. A Arábia Saudita é um país muito grande e a maioria das terras pertence à nossa família. Além do mais, nenhum contrato de obra é assinado
sem que um dos nossos seja beneficiado. O príncipe Mohammed, o terceiro irmão mais velho, começou a falar, e pelo que pudemos depreender, o rei Saúd insistia em tomar o poder absoluto que lhe fora tomado em 1958. Corriam boatos de que ele estava no interior discursando contra o seu irmão Faisal. Era uma situação deprimente para a família do Al-Saud, pois seus membros sempre se mostraram com uma forte frente unida aos cidadãos da Arábia Saudita. Lembro-me de meu pai quando contou porque o filho mais velho, depois de Faisal, Mohammed, fora preterido à sucessão do trono. O velho rei declarara que se a nomeação do Mohammed fosse apoiada pelo poder da coroa, muitos homens morreriam, pois o temperamento violento de Mohammed era mais que conhecido. Minha atenção voltou para a reunião e ouvi o príncipe Mohammed afirmar que a própria monarquia estava ameaçada. Ele aventou a possibilidade de destronar fisicamente o rei e colocar no trono o príncipe Faisal. O príncipe Faisal mostrou-se tão chocado que Mohammed calou-se. Faisal então pronunciou-se em voz baixa, como se estivesse chorando. Disse a seus parentes que fizeram um juramento ao seu amado pai no leito da morte, prometendo que jamais se oporia ao governo do irmão, e que em nenhuma condição quebraria o juramento, nem mesmo se Saúde levasse o país à bancarrota. Se a deposição de seu irmão iria ser o tema da reunião, então ele, Faisal, teria de ir embora. Um rumor de vozes elevou-se e os homens de nossa família concordaram que Mohammed, o irmão mais velho depois de Faisal, tentaria argumentar com o nosso rei. Continuamos observando enquanto os homens se entretinham com suas xícaras de café e faziam juramentos de fidelidade ao desejo de seu pai que todos os filhos de Abdul Aziz enfrentassem o mundo como uma força unida. Ao se iniciarem as tradicionais despedidas, vimos os homens começarem a sair da sala no mesmo silêncio em que haviam entrado. Mal sabia que aquela reunião era o começo do fim do governo de meu tio, rei Saud. Com o desenrolar dos acontecimentos, para a tristeza de nossa família e de nossos compatriotas, os filhos de Abdul Aziz foram forçados a expulsar um dos seus de sua própria terra. Meu tio Saúd ficou tão desesperado que no final mandou um bilhete ameaçador ao seu irmão, o príncipe Faisal. Esse ato selou seu destino, pois era inconcebível que o irmão insultasse ou ameaçasse o outro irmão. Na lei tradicional dos beduínos, o irmão nunca se volta contra o outro irmão. Uma grave crise irrompeu na família e também no país. Porém, mais tarde, ficamos sabendo que a revolução que meu tio Saúde tentou provocar foi evitada por uma atitude diplomática do príncipe Faisal. Ele se colocara à parte, deixando que seus irmãos e os religiosos decidissem o melhor curso de ação para o nosso jovem país. Com essa atitude, ele retirou o toque de drama pessoal do movimento, o que tornou a questão menos instável, com os estadistas tomando as decisões apropriadas. 2 dias depois, ficamos sabendo da abdicação por intermédio de uma das esposas do tio Saúde, pois na ocasião meu pai estava viajando com seus irmãos e primos. Uma de nossas tias prediletas, casada com o rei Saud, chegou à nossa casa extremamente agitada. Fiquei chocada ao vê-la arrancar o véu do rosto diante dos criados. Ela estava chegando do palácio Nahishai, o palácio do deserto do tio Saúde. O edifício que na minha mente era um exemplo assombroso do que o dinheiro em exagero pode comprar, e um exemplo desastroso do que havia de errado com o nosso país. Minhas irmãs e eu reunimos-nos em volta de nossa mãe, pois nossa tia estava totalmente descontrolada, gritando acusações à família e culpando o príncipe Faisal pela situação delicada em que seu marido se encontrava. Ela dizia que os irmãos de seu marido haviam conspirado para tomar o trono que seu pai deixara ao filho de sua escolha, Saúde. Aos gritos, ela contou que o conselho religioso, o Ulema, chegara ao palácio aquela manhã e comunicara ao seu marido que ele devia renunciar ao trono. Aquela cena me deixou fascinada, pois raramente vemos brigas em nossa sociedade. Faz parte de nossa natureza falar com a suavidade e concordar com tudo, ou só depois tratar de questões de maneira
sigilosa. Quando nossa tia, que era uma mulher muito bonita, de longos cachos negros, começou a arrancar os cabelos e a arrebentar o valioso colar de pérolas que trazia no pescoço, percebi que o problema era sério. Finalmente minha mãe conseguiu acalmá-la e levou-a para a sala de estar, onde lhe serviu uma xícara de chá. Minhas irmãs se amontoaram atrás da porta fechada, tentando ouvir o que as duas cochichavam, enquanto eu chutava os tufos de cabelo espalhados pelo chão e recolhia as pérolas. Enchi as duas mãos de pérolas e guardei-as num vaso do corredor. Minha mãe acompanhou nossa tia em lágrimas até o automóvel, um Mercedes preto, e todos nós ficamos olhando enquanto o motorista partia com uma inconsolável passageira. Nós nunca mais vimos nossa tia, pois ela acompanhou tio Saldi e sua comitiva para o exílio. Mas nossa mãe nos advertiu para nós não nos ressentirmos com nosso tio Faisal. Ela disse que a nossa tia tinha dito tudo aquilo porque estava apaixonada por um homem bom e generoso, mas que um homem com essas qualidades não é necessariamente um bom governante. Ela nos disse que o tio Faisal estava levando nosso país a uma situação estável e próspera, e ao fazer isso recebia o ódio dos menos capazes. Ainda que pelos padrões ocidentais minha mãe fosse uma mulher sem instrução, ela era uma mulher sábia.